Então, 90 a 92, 32 anos aí, rapaz do comércio, bem jovem, até o Sigurd Schink, ele me escolheu, assim, a indicação dele, foi meu presidente anterior, me assistindo numa peça de teatro. Eu estava atuando e dirigindo lá na SCAR. Talvez ele, olhando aquela coisa do associativismo já que eu tinha junto à Sociedade da Cultura Artística, me convidou. E até hoje ele conta essa história, que os palcos do teatro muito sério o comando aqui dessa importante entidade. Então, em 92, a minha diretoria, Vicente Donini, vocês vejam que eu estava bem alicerçado, né? Bruno Breito, Mauro Cox, Serviços, Rodolfo Upnisler, Estudos e Pesquisa, Jaime Souza, Paulo Devir Floriano, então, assim, para dizer, assim sempre é uma continuidade, ela sempre é uma estruturação, você com experiência ou sem experiência entra no jogo e sempre funciona, né? Eu trouxe isso mais para a gente ver quais ações, assim, para a gente começar a voltar nesse passado, 20 anos, né? Olha só, Jaraguá na época tinha assim, mais ou menos 100 mil habitantes, não tivemos em 90 por causa do Collor o censo, mas a gente estimava, sempre estimava um pouquinho mais para cima. Mas Jaraguá era borbulhante, era efervescente nos anos 90. Resultado ali dos anos 80 e caminhando bem até os anos 2000. Só deixa aquele lá ainda, porque eu acho que é interessante situar isso. Nós tínhamos 45 mil eleitores, hoje me disseram que nossos números aqui já passa de 114 mil, mais ou menos, né? Para a gente ter uma ideia, 30 mil empregos industriais, 5 mil comerciais na época. Olha só essa, 31.730 veículos, cidade, apesar de crescendo, já tinha umas confusõezinhas, 16.738 alunos, hoje é o dobro desse número, né? 22 mil estudantes mais ou menos. Só que a nossa reivindicação da época era uma coisa assim, ó, 4 telefones, nós tínhamos 4 telefones por grupo de 100 habitantes, nós não conhecíamos celular. Para dar uma ideia da noção do Brasil naquela época, da cidade. Imaginem, aqui tem muita gente jovem, você ficar, uma das principais reivindicações, e o Vicente fez uns projetos muito interessantes na sequência, como é que viabiliza mais telefones? Depois, quem é das mais antigas, sabia que aquilo até virou uma forma de se ganhar dinheiro, alugando telefone de mesa, nós estamos falando aquele antigão, né? Então esse era um dos grandes pleitos nossos, porque era comunicação, né? Usava fax nas empresas. É bom a gente não esquecer essa memória, para ver quanta responsabilidade a gente tem com o mundo conectado de hoje. Se nós construímos alguma coisa há 20 e poucos anos atrás, hoje as nossas responsabilidades aumentam ainda mais, porque a gente não consegue mais se esconder atrás de algumas coisas. Então isso aqui é só para dar uma ideia, daí o próximo... a gente sempre fez parcerias com a comunidade. Olha só, nós tendo incomodado um microcomputador, memória 502 KB. Qualquer fotinho hoje você nem aceita. 500 KB eu não quero ver. Vocês não sabem a dificuldade que era emprestar uns computadores desses na época, incomodado? Explica o que é um Winchester. Um Winchester. Olha, impressionante. Aí os outros ainda eram mais fraquinhos. Vocês não sabem, limpava, raspava o caixa para poder fazer esse comodado. Só que era um negócio que funcionava a todo vapor, né? Então, é bom a gente não perder essa memória. Eu achei isso interessante. Pode passar o próximo? A minha característica correspondente ao tema dessa noite é que a gente do dia para a noite foi surpreendidos. Segura aí esse slide um pouco. Surpreendidos. Porque hoje nós temos dificuldades, temos delineada, desenhada, para lá, para cá. Só que é uma coisa já anunciada, você vem acompanhando, estava comentando há pouco, nós estamos querendo sapo na água quente, que você sente a temperatura aumentar, mas está faltando aquele start para você dar o upzinho, saltar e se reinventar. Esse eu acho que é o grande desafio hoje. Mas na época a gente vinha
também numa situação dessa, com hiperinflação. A gente aprendeu a lidar com os números gigantescos. Né? Depois eu vou mostrar uns comerciais da época, para a gente ter uma noção. Era tudo milhões, uma televisão era 1.500.000, né? Um videocassete 2 milhões e mais alguma coisa. Um leite era 19 mil, uma coisa assim. Fomos surpreendidos porque Collor veio fazendo, e ao voltar nesse passado, depois do convite, voltar à minha pesquisa de novo e rememorar, comecei a até ver muitas semelhanças nos universos, né? Porque Collor eleito de um estilo, uma maneira muito sui generis na época, um grande comunicador e o país carente de algumas coisas. Imagina você tocando seus negócios, um monte de funcionários. A minha empresa tinha o dobro de pessoas na época. Vai pagar as contas e... enfim, né? Eu faço isso com gosto para a gente não esquecer esse tempo. Esse tempo, por isso que é muito acertado no debate, porque voltando na discussão, no entendimento dessa época, eu vejo muita similaridade com algumas coisas. Depois a gente tem mais um plano pela frente. E tem lições aí, tem lições. Hoje a gente talvez não resolva isso, mas ao longo do tempo a gente consegue fazer quando cada um fizer a sua reflexão. E coincidentemente esse homem também sofre impeachment na sequência. O próximo, por gentileza. E aí uma mensagem, foi o hit de reunião na sequência, porque aí a associação é importante para esses momentos, inclusive. Ele nos deixou sem chão, né? Então daí já sai um comunicado da CIGES, então o plano Collor é prematuro avaliar todas as consequências do plano Cruzeiro. No entanto, passado o torpor, violento choque e após uma reflexão básica, lentamente assentamos os pés no chão, fazendo as contas, nos lançamos para esse novo desafio. Então, mesmo assim, várias preocupações estão na cabeça do empresário jaraguense. Era assim, a época era assim, esse período, preocupado principalmente com os efeitos recessivos. E desconstruiu tudo que nós vimos fazendo em termos de segurança financeira, né? Tem muita gente que passou esse tempo. A gente esquece rapidamente isso aí, né? Então, essa crise, hoje, olhando, ela é difícil, pungente, mas ela tem como você se organizar. E ali nos pegou de surpresa. E até a gente fez uma moção lá com várias coisas para o Congresso, para que o plano dê certo, se usava o corretor de PTNs, essas coisas todas, que depois vendeu ao mundo dos advogados bastante processo para recuperar. Ação e reação na comunidade empresarial. Então, esse sem chão, esse espaço aqui, na época era outra sede. Eu lembro que não sei se o Vicente estava nessa mesa, Egon, então para dar uma calma em todo mundo, Egon João da Silva e outros, lotou aquele auditório nosso, né, que não lota tanto na época, né, lotou porque as pessoas estavam muito preocupadas e muito carentes de para onde é que eu vou. Para isso uma entidade ela serve, né? Na hora de algumas situações ela está ali, passa o tempo, vai para lá, vai para cá, mas ela está segurando as pontas e ajudando. Na época não tínhamos tantos advogados em Jaraguá como tem hoje, assim, com todo o respeito à profissão, que eu acho que é muito importante, mas era o evoluir da cidade, o setor de serviços, né? Então a associação, o corpo jurídico dela era muito, muito importante para tirar dúvidas e ajudar nas reflexões gerais. Então o plano Collor foi realmente uma pegada. Pode passar o próximo? E aí nos 100 dias já estava dando água, né? Daí ele, na sequência já estava fazendo invenções, aí já imaginávamos que se isso acontecesse a recessão realmente vinha, porque a gente tinha uma dificuldade inflacionária, mas a gente tocava os negócios dentro de um ritmo. Inflações gigantescas, mas já tinha uma rotina de trabalho, tinha dificuldades, e ali desconstruiu tudo. Mas é interessante, Jaraguá, pela sua particularidade de ter vários segmentos e muito diversificada, ela tinha alguns setores que estavam caminhando mesmo com toda a dificuldade. O setor têxtil, por exemplo, na época, pelo menos é isso que a gente escreveu, ele estava bem.
enquanto que o mais de consumo de capital estava sofrendo natural em função das dificuldades até financeiras. E o comércio também estava funcionando, sabe? Porque quem passou essa época lembra, quando deu essa retenção da grana, o pessoal achou caminhos criativos de se fazer o gasto desse dinheiro, né? Inclusive voltando atrás em algumas ações, a gente comprava coisa que não precisava para gastar lá o dinheiro que estava parado, e ali vai pela frente. E o comércio teve um certo aquecimento, vendeu mais do que ele esperava, às vezes comprando aquelas moedas que iam vencer na sequência, e algumas que a gente voltou no passado. Então, mesmo com toda a dificuldade, toda a surpresa, toda a situação, a capacidade nossa, aqui do Jaraguense, da nossa região, do nosso estado, do nosso país, ela se mostrou pertinente, né? Desde que tenha um pouco de calma, há um tempo para as coisas, e elas vão melhorar desde que você também faça algumas ações. Eu tenho aqui mais alguma coisa? Isso aqui é bom, porque memória, acho que a gente tem que estar presente. Só botaria rapidinho, quanto às brincadeiras de preços aí, porque logo em seguida... Não, só aperta em cima, por gentileza. Não, aperta em cima do vídeo. Vai acalmar. Com o mouse? Fiquei com a setinha em cima, não deu? Não. Então, segura aí. Na verdade era um vídeo ilustrativo só para trazer na memória esses números gigantescos, né? A caixa de leite custa 29 mil reais, 29 mil, e outras coisas. Não tem na internet, só pesquisar, graças a esse novo sistema, tudo é possível voltar nesse tempo. Logo em seguida voltou tudo de novo, do tempo do Sarney, e aí voltou de um jeito assim, meio assustador. E já na sequência aí já entra o tempo do Vicente, já começa um novo governo, Mas mesmo assim, com todas as dificuldades, a CIGES ela continuou trabalhando, porque passado o susto inicial, vamos naquilo que a gente tem de melhor, né? Tanto que tem essa revista Expressão Jovem Guarda de Jaraguá, está com isso perfeito ali, mas dentro da matéria é com os principais empresários, falando, a cidade explodindo, construindo para tudo que é lado, obras para tudo que é canto. E a gente, na sequência, lançou aquele projeto Jaraguá 2010, viu que a reflexão, o treinamento, as coisas todas, no sentido de uma maior consciência, era um caminho importante. O Jaraguá 2010 ele acabou tendo um reflexo por uns 10 anos, mais ou menos, e a cidade se envolveu muito nesse aspecto. É o último, por gentileza. Então, olhando toda essa situação, da minha experiência, eu vejo hoje o associativismo empresarial, entidades como a nossa, eles são a base da nossa reflexão, de apoio e de entendimentos. Às vezes parece, para que lá? Por que eu vou lá? Não, é um momento de troca-troca, nas dificuldades tem um respaldo a mais. Se a gente olhar o panorama de palestras que se trazem e outras situações, elas estão somando. O desenvolvimento da classe, claro, reivindicações nossas e da comunidade, isso é uma característica da associação comercial, vocês viram ali no final, e o Vicente depois continuou também um trabalho muito forte. Hoje ainda nós temos uma entidade muito comunitária, ela tem isso no DNA dela, e o mais importante é que, se olharmos toda a história da associação, está fazendo 78 anos, ela sempre tem um papel protagonista em ações interventoras na sociedade, aqui no caso de Jaraguá, que difere às vezes quando você olha outras entidades por aí, o que faz com que realmente a gente tenha um certo equilíbrio um pouco melhorado. Então era isso que eu queria partilhar para vocês, essa experiência. Recomendo que pesquisem esse tempo, e vocês vão ver muitas semelhanças com o tempo atual, mantendo algumas situações, e ver que o Brasil passou por isso, ele conseguiu se reconstruir na sequência, e uns 2 anos depois ele se reconstruiu. E se você olhar hoje o nosso país, na minha reflexão que eu fiz nesse passado, não estamos muito longe de algumas coisas,
e que nós temos uma reconstrução a caminho. Vai depender muito do nosso envolvimento e dos protagonistas que estiverem atuando. Mas um caminho já foi começado há alguns meses atrás. Muito obrigado pela essa disponibilidade. Poder falar um pouquinho da minha experiência como presidente aqui da entidade, que foi do ano 2006 a 2008, mas praticamente 2006 eu assumi em março e até março de 2008, então eu não peguei a crise de 2008. Então, eu digo que a gente viveu num céu de brigadeiro na época, o Brasil crescendo, o Brasil indo muito bem, e eu comparo a sorte mesmo da época, né? Nós já vivíamos esse governo que até há pouco tempo estava no comando do país, e chegamos ao desastre agora de 2016, mas isso já começou em 2010, né, na eleição da Dilma. Então eu faço uma analogia das diferentes crises, diferentes reações de 2008 até 2014, e depois eu trago um pouquinho falando um pouquinho da crise atual, de que forma nós, como empresa, como empresário, a gente está tentando mitigar essa situação. Bom, o governo Lula, antes da marolinha, né, que foi em 2008, basicamente foi a minha gestão, né, a situação de inflação baixa e valorização das commodities brasileiras. Então isso, como eu digo, por sorte, então realmente nós tivemos um período muito favorável, né? E na época a medida era a valorização do real e a expansão da política monetária e fiscal, sem gerar inflação e desvalorização do real, com déficit sob controle. Resultado, manteve-se a inflação baixa e o crescimento das reservas cambiais. Então foi um dos bons períodos aí que nós vivemos, né? Eu sempre digo que eu comparo a crise atual a uma queda de um Boeing, faço uma analogia, né? É uma sequência de muitos erros para poder derrubar essa economia, como foi feito pelo governo que esteve à frente do país, né? O governo Lula e a crise de 2008-2009, né? A situação de inflação baixa, fuga de capitais pela crise, na época, a crise de 2008. A medida foi a desvalorização do real e o afrouxo na política monetária, a Selic, e fiscal. Resultado, manteve-se a inflação baixa e evitou uma retração maior do consumo, na época 2008-2009. Eleições da Dilma aí já começa a bagunçar a economia, né, na época para ganhar a eleição. Situação de inflação retomando alta nos gastos eleitorais, aumentaram afrouxando a política fiscal. A medida foi valorizar o real na época e o afrouxo da política fiscal, mantendo um pouco mais apertada a política monetária, Selic em 10,75, para tentar controlar. Resultado, inflação crescente, mas na época o Meirelles atuava com certa firmeza, mas não seguida pela política fiscal não seguida pela política fiscal da Fazenda, né? Na época a Fazenda pensava diferente do que pensava o Banco Central, o ministro Meirelles. Dilma e o início da crise, né, 2011-2012, situação, inflação crescendo em grande fluxo de dólar na economia pelas taxas altas de juros no Brasil, e a medida no início de 2011, a Selic vai para 12%, com desvalorização do real em 2012, e afrouxa a política fiscal e monetária, redução da taxa de juros, chegando a 7,25% para tentar controlar e evitar a queda do PIB, pela retomada da crise, em especial na Europa, e a desaceleração da China. Resultado, a inflação retoma e acende a luz vermelha, PIB não cresce, e exceto pelo consumo, que continuava tendo um consumo interno, né, incentivado. Dilma 2013-2014, a situação, inflação continua retomando, Europa e Estados Unidos começam a sair da crise devagar, pressão de ajustes na gasolina e energia sem repasse, que a gente viu o grande outro erro que foi na época a questão energética no país, né? Estamos pagando a conta, pagamos muito caro, né, essa conta, né? A medida juros volta a subir para tentar frear a inflação e a fuga de dólares. O Banco Central passa a oferecer a moeda diariamente, né, para tentar segurar. Resultado, inflação em alta e investimento em baixa. Mas a nossa crise começa lá em 2010,
pela função da eleição, como já falei. Então esse foi o cenário da minha época, depois após a minha gestão, e que a crise começa em 2010, e eu quero falar um pouquinho da nossa experiência. Então nós lá como empresa, a gente já começa a perceber a crise lá em 2013, já começa a mitigar, né, sabendo que não ia ser um negócio passageiro, como muitos veículos de comunicação, muitas pessoas comentavam assim, né? Então, que forma a gente trabalhou lá? A revisão dos custos e as renegociações de contratos, na época a gente entrou muito forte, 2013, 2014, e continua hoje, né? Não tem outra saída. Cautela com a liberação de crédito, a gente sabia que em algum momento, a gente fez o dever de casa antes a gente conseguiu controlar muito bem a inadimplência, a gente tem bons números, então mas é um trabalho que foi feito antes de chegar a este momento, né? Mais critérios de investimentos, quando a gente tem facilidade de crédito, a economia crescendo, a gente acaba afrouxando um pouco as análises e apostando mais em investimentos e às vezes em negócios que o retorno não se paga, ou o retorno é muito mais moroso, né? Foco no nosso negócio, né? Decidimos focar bastante no nosso negócio. Na época a gente começou, e eu sempre digo que o empresário ele acerta muitas vezes, mas também erra. Acho que todos nós aqui, a gente tem muitos erros, né? Nós, na época, e tem que ter coragem de entrar e sair rápido, né? Quando vê que o negócio não está dando resultado. Nós, na época, começamos um negócio de distribuição de alimentos e bebida para o pequeno varejo aqui em Santa Catarina e ficamos 3 anos no negócio, em prejuízo, e ano passado a gente saiu do negócio. Então, tem que ter essa coragem, né? E focamos no negócio que a gente sabe fazer. Então, na época, a gente achava que, eu tenho software, eu tenho capital, eu tenho logística, eu tenho depósito, mas quando você vê, não tem nada a ver com o que você faz. Nosso negócio é comercial, compra e venda, mas não tinha nada a ver com equipe diferente, software diferente, logística diferente. Então, acabou não dando certo e tem que ter coragem de sair, né? Outro negócio que a gente investiu fortemente foi no gás natural, desde 2001. Tivemos aí vários investimentos aí no gás natural comprimido, longa distância, chegamos a levar gás para Chapecó, para Concórdia. Apostando também, chegou um momento que tivemos que tomar a decisão da saída, porque estava dando prejuízo. Atuação em novos mercados, então nós começamos já a olhar outros mercados no nosso entorno, sabíamos que ia ter uma retração, então para compensar essa retração a gente começou a olhar novos clientes e novos mercados. Foco na simplicidade, né? E foco na execução, menos iniciativas e mais acabativas, né? Esse foi a nossa receita para mitigar a crise. Eu quero encerrar a minha fala e depois abro para perguntas, com 2 frases que eu andei lendo numa revista, até a revista está aqui comigo. Eu acho que ilustra bem, né? Enquanto o cenário está bom, as ineficiências ficam para trás. Na crise, sabemos que é o momento de fazer o básico bem feito. Então, esse é uma das frases que eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão sobre ela. E a segunda frase é: as empresas às vezes estão deixando de passar bolas fáceis, né? Constrói pontes, fábricas, prédios e erram no envio de um boleto para o cliente, né? Eu penso que aí quando a gente volta para o foco no negócio, começar a olhar os detalhes, né, é muito importante. Eu também penso que nós teremos aí uma seleção natural. A crise começa a selecionar as empresas competentes e as menos competentes, né, e acho que abre um espaço também. A gente tem alguns casos, algumas regiões, alguns clientes que a gente está percebendo isso, né, essa seleção natural. Então eu vejo que a crise também traz muitas oportunidades. Nós também, apesar da crise, continuamos fazendo os investimentos, né? Eu penso, tenho visto, olhado, estudado, empresas bem-sucedidas, elas mantêm investimento. Mesmo na épocas boas e na épocas ruins, o nível de investimento é muito parecido. E se você olhar o histórico dessas empresas, você vê o sucesso que são.
Então a gente também continua fazendo investimentos, fizemos aquisições no Paraná em 2013, fizemos aquisições aqui, fizemos reformas, claro, de forma um pouco mais cuidadosa, mas continuamos fazendo os investimentos. E eu penso que se a gente não acreditar e não continuar, o negócio tende a gente entrar numa ciranda que acaba dificultando, né, o nosso crescimento e a geração de recursos para fazer frente. Então, gente, a minha fala é essa. Depois eu fico à disposição se tiver alguma pergunta. Agradeço a oportunidade de estar aqui com todos. Muito obrigado. O Gilmar fez uma citação aí do período em que ele esteve no comando da SIGES, e é aquele período que precedeu o momento do Collor, o momento fatídico dele. Eu, de propósito, não gravei os números para que todos vocês esqueçam rapidamente. Em 92, quando eu assumi, nós sentíamos ainda os efeitos da inflação antecedente. Em 1989, a inflação foi de 1.782% no ano. Em 1990, 1.476. O que aconteceu com o governo Collor? Ele fez o bloqueio das cadernetas de poupança, confisco das contas correntes. Isso durou 18 meses. O plano Collor 2 congelou preços e salários, elevou juros, reduziu as tarifas de importação, e nós passamos a importar o lado. Em seguida aconteceu um descontrole completo das contas públicas, houve uma espiral inflacionária, onde se repassava a inflação do ano anterior nos preços, e inflação alimentava inflação. Esse descontrole foi total. Superávit primário, nem pensar, né? Em 92 é assinada uma carta de intenção com o FMI, onde nós tínhamos a expectativa de receber um aporte de 2 bilhões de dólares. Só que a promessa de controle da inflação frustrou, e entraram no Brasil apenas 170 milhões de dólares, e o Brasil entrou num período de default. Não tinha dinheiro para pagar sequer o serviço da dívida. Aí, em setembro de 92, o presidente Collor é cassado, assume o vice Itamar. Em maio de 93, Fernando Henrique Cardoso assume o Ministério da Fazenda, substituindo Eliseu Rezende. No dia 7 de dezembro, anuncia o Programa de Estabilização Econômica, o lançamento do Plano Real, e cria um instrumento de transição que era o URV, Unidade Real de Valor, que era o indexador base da nova moeda real. Em 93, a inflação foi de 2.780%, em 94, 1.093%, em 94 captou os ajustes econômicos do Plano Real, e já em 95 a inflação foi de 14,7%. Esse é o histórico. Imagine como administrar alguma coisa com inflação dessa magnitude. Eu poderia pedir para passar. Eu me ative a alguns pontos sobre o que efetivamente esse Brasil precisaria fazer para sair dessa. Antes, porém, eu gostaria de dizer o seguinte: o Brasil, desde do ano de 1929, com o crash americano, sofreu 23 crises. 23. E um dado importante: todas essas crises, independente do tempo que levou para que elas efetivamente se aprofundassem, para estabilizar e depois retomar, o tempo que leva para afundar, em 1/3 do tempo, a recuperação. Aí vocês dizem assim: poxa vida, se o país mergulha durante 3 anos, em 1 ano ele recupera. Em 1 ano recupera sim, porque as condições estão postas. O mercado está aí, ele apenas está
recolhido. As fábricas existem, não há necessidade de construí-las, não há necessidade de planejá-las, as máquinas estão instaladas, apenas ociosas, e o que não se tem disponibilidade é a mão de obra. E essa mão de obra está no mercado, à procura de emprego. Então, na medida em que há uma retomada, uma sinalização de retomada, e os ingredientes para essa retomada são apenas dois: credibilidade e previsibilidade. Havendo essas duas componentes, efetivamente os investidores passam efetivamente a trabalhar. E para nós verdadeiramente dizer assim, ó, nós podemos fazer desse Brasil um país real, nós temos que voltar a respeitar esse tripé, é bem elementar. A economia não é um negócio complexo, são as pessoas que fazem dela alguma coisa inadministrável. E não é assim. A beleza está na simplicidade. Respeitando esses três princípios, que é a responsabilidade fiscal, o controle da inflação e o regime de câmbio flutuante, é o que basta para uma economia se reencontrar. E o governo, ele precisa se ocupar de coisas essenciais. Nós não precisamos de um governo grande, nós precisamos de um país grande. Se o nosso Brasil cuidar apenas e tão somente da educação, da saúde e da segurança pública, é quanto basta. O governo não tem que se meter a ser empresário, não precisa fazer isso. O que o governo precisa é ter boas empresas, para que essas empresas, com a sua dinamicidade, geram riqueza, geram tributos, e o governo ter recursos efetivamente para investir em infraestrutura e assim por diante. E naturalmente o mercado, ele precisa ser regulado, porque nós vivemos numa sociedade capitalista, e a sociedade capitalista tem que ter controles. E as agências reguladoras, elas são fundamentais para disciplinar esse mercado, estabelecer quais são as regras do jogo. E essas regras não podem oscilar ao sabor do presidente de plantão. Essas regras têm que ser duradouras para que haja essa previsibilidade. Tendo esses elementos aí, é possível fazer a economia deslanchar. Pode tocar. E o que precisa ser feito? Priorizar os programas de concessões e privatizações. Eu sou um pouco radical nesse negócio. Para mim, não deveria ter empresa estatal. O Estado não é um Estado empresário. O Estado, ele tem que criar as condições para que os empreendedores empresariem. Então, assim, ó, fazer concessões no limite da possibilidade, com regras estabelecidas, e privatizar, se não tudo, quase tudo. Quase tudo. O governo não precisa ser um governo banqueiro, que tenha um banco de fomento, que tenha o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, mas banco comercial, para que o governo quer banco comercial? Não há necessidade. O mercado sabe lidar com isso. E aí tem que haver as reformas estruturais. A mais crítica de todas é a reforma política. Nós estamos com 34 partidos no Brasil. Quem de vocês sabe que foi aprovado já no âmbito estadual o Partido Corintiano? Sim, senhor, foi aprovado no estado de São Paulo, agora está tramitando em Brasília. Não é porque é corintiano, mas imagine até o quê? E sabem quantos partidos, quantos processos de legalização de partidos existem tramitando? Mais 24. Só para ter uma ideia. Isso é um absurdo, é inadministrável. Então isso aí tem que haver uma reforma política, inclusive com regras muito claras para os partidos se sustentarem. Tem que ter regras assim, bem claras. E aquele partido que não tem votos, não tem representatividade, não pode estar aí para atrapalhar a vida dos brasileiros, daqueles que querem produzir e assim por diante. Tem que haver a reforma fiscal. Não me iludo com redução de impostos.
mas simplifique essa coisa, porque o emaranhado de regras para pagar impostos é uma coisa maluca, uma coisa maluca. Então isso aí tem que haver uma reforma fiscal e uma reforma trabalhista. É fundamental que haja uma reforma trabalhista, não para retirar direitos, não se trata disso, para simplificar as regras trabalhistas. Um aspecto importante, estabilidade de emprego e direito à greve não combinam. Tem que fazer escolha. Se querem fazer greve, não tem estabilidade. Querem estabilidade, não tem direito à greve. Querer tudo não dá. Por que estabilidade? Para garantir os serviços essenciais. E aí os serviços essenciais não acontecem porque estão em greve. Que história é essa? O Brasil, para ser sério, efetivamente, tem que resolver essa questão. Ela é muito, muito delicada. Já passei isso. Sim. E eu diria assim, com esses encaminhamentos, se nós tivermos verdadeiramente políticos dispostos a fazer esses encaminhamentos, esse Brasil tem perspectiva de se reencontrar com seu destino. Eu sempre digo assim, que esse país aqui é uma dádiva de Deus. Nós temos riquezas naturais, temos uma coisa fenomenal que é a intensidade da infiltração de raios solares, nós temos densidade de chuva. Imagine, só para ficar um exemplo do processo de fotossíntese, que é de graça. Aqui se consegue fazer uma floresta de pinos, o eucalipto, que em 15, 16 anos atinge uma árvore com uns 40 centímetros de tronco. Na Finlândia, que é o líder mundial na fabricação de celulose, leva de 45 a 60 anos para atingir essa espessura. Por quê? Porque não há um processo de fotossíntese. Então, assim, a terra é abençoada, mas tem que dar um jeito numa porção de gente que se ocupou do Planalto. Era isso que eu queria transmitir. Obrigado.